Então, minha função é dar suporte ao Maurício Barbieri. Sempre que o grupo é dividido, eu fico com uma atividade e ele fica com outra. No final, normalmente ele comanda as atividades e aí eu dou um suporte mais de fora, levando algumas informações para ele, né, vendo o que ele precisa, do que ele está precisando naquele momento. Mas essa é a minha maior função, é deixar com que ele fique bem à vontade para ver o todo, né, enquanto eu tento pegar os detalhes e passar para ele. Isso é bem bacana, e o Maurício era um cara que eu não conhecia, né, só de nome, sabia do trabalho dele, mas não tinha uma relação com ele. E parece que ele já se conhece há bastante tempo, é um cara completamente aberto às ideias, é um cara que me deixa bem à vontade, que está sempre perguntando, né, o que eu estou achando, o que eu estou pensando, né, se tem alguma ideia, enfim. Eu acho que isso facilitou demais, a gente tem uma relação muito boa, não só, né, a minha com a dele, mas toda a comissão. Isso nos deixa à vontade, né, para que o dia a dia flua e a gente consiga executar aquilo que a gente tem de melhor. Quando a gente saiu daqui, a gente já sabia que isso poderia acontecer, né, em função do ano anterior do profissional. Realmente foi bastante complicado, porque não é só mandar o jogador, né, você administrar todo aquele jogador que volta, né, e que estava jogando naquele momento. Mas, por incrível que pareça, aquilo deu força a gente, né? A gente sabia que estava na dificuldade e o grupo se fechou de uma tal forma que os jogadores que entravam atuavam muito bem. Na verdade, a gente foi para a Copinha muito bem preparado, eles já sabiam tudo que tinha que ser feito. Foi a gente analisar jogo a jogo, mas eu acho que aquele caso de ter que descer jogador para vir ajudar ao profissional acabou nos unindo muito. E eu acho que ali a gente cresceu de produção, a gente mostrou que tinha um grupo realmente forte, não só um time, né? Assim que eu cheguei, essa era uma pergunta mais frequente, porque ele não conhecia realmente muito a base ainda. Agora já está um período maior, ele já tem um conhecimento maior dos jogadores, mas a todo momento ele me perguntava qual era a função, como desempenhava, o que fazia de melhor, o que tinha de melhorar. Isso foi me dando confiança também nesse trabalho, já que eu falei anteriormente que a gente não se conhecia, né? E foi me dando liberdade para trocar muito com ele. Então o Maurício, sempre que ele precisa de alguma coisa, ele me pergunta, é um cara completamente aberto a isso, não tem nenhum tipo de milindre. Ele reconhece o valor da base do Flamengo, o valor dos atletas que estão subindo, por isso está, né, utilizando tantos jogadores da base. E como eu falei, o fato de eu conhecer trouxe ele uma tranquilidade para poder usar. Esse mérito é tudo do Maurício, né? É claro que a gente tem as trocas e tal, mas esse mérito é tudo dele. E como eu falei, a gente tem uma maneira de pensar futebol muito parecida. Todos na nossa equipe ajudam a defender, todos na nossa equipe ajudam a atacar. A gente tenta ser uma equipe equilibrada e que joga bem em todas as fases. Eu acho que esse é o segredo. A gente não abre mão de nenhuma fase do jogo. Então, na hora de que a gente está sem a bola, a gente está forte, tentando marcar forte no campo do adversário. Quando não consegue encontrar esse tempo de marcação no campo do adversário, a gente desce as linhas e agrupa para voltar a fazer pressão. Mas, sem dúvida nenhuma, que esse já é um trabalho que o Maurício vem desenvolvendo até na carreira dele, né, como treinador. E eu cheguei aqui e vi que se assemelhava muito a forma de eu pensar também em defesa. Então, eu tenho a minha parcela de ajuda, mas é bom que todos saibam que esse é um trabalho que vem sendo plantado desde que ele assumiu a equipe. Na verdade, eu não esperava que isso fosse acontecer. O Maurício acabou sendo expulso e eu tive que assumir, mas me sentia completamente preparado, até porque eu já sabia tudo que ele estava pensando naquele momento, tudo que era troca possível para ser feita. É claro que não é o que a gente espera, né? A gente espera que o treinador consiga levar o jogo todo. Num primeiro momento, procurei saber se eu teria alguma forma de me comunicar com ele, mas não teria, eu teria que assumir aquela responsabilidade ali na hora. Mas a nossa equipe, ela estava num momento de transtorno, de turbulência, mas eu percebia que logo a gente ia conseguir trazer o equilíbrio de novo para o jogo. Então, eu precisei fazer algumas trocas naquele jogo. Eu lembro que eu coloquei o Jonas para fechar um pouquinho o meio campo. Acabou tendo um jogo transitório, né? A gente estava com o meio campo um pouco aberto, tentando fazer o segundo, já que o Emelec saía de qualquer forma para tentar empatar o jogo e dava a gente a transição, só que a gente não conseguia fazer os gols. A gente ficou um jogo de transição, de ataque e depois, né, tendo que retornar para defender sem um meio campo muito atuante naquele momento.
E eu percebi que a gente precisava fechar aquele meio campo e foi o que eu fiz. E depois eu conversei com ele, ele falou, Maurício, eu também teria feito a mesma coisa. E acabou que deu tudo certo. E depois foi o jogo contra o River, né? Um jogo bastante difícil, a gente precisava vencer para buscar a primeira colocação no grupo. Nós não conseguimos, mas a gente sabe da dificuldade que é jogar contra o River lá dentro. Acho que a gente fez uma partida equilibrada, um bom jogo, mas infelizmente o resultado da vitória não veio. Para a gente foi fundamental, até porque nas conversas com o Maurício, né, com a comissão, a gente sabia que tinha muita coisa para a gente ajustar e que a gente não conseguia. E esse tempo vai dar a gente essa possibilidade de ajuste. É claro que a gente vinha numa sequência muito positiva para a gente. Interromper aquela sequência talvez não fosse o melhor momento, mas diante do que a gente imaginava que poderia construir nessa parada, a gente acabou ficando feliz com ela. E eu tenho visto nas atividades exatamente isso. A gente tem evoluído nas construções, a gente tem evoluído nos pontos onde a gente achava que precisava evoluir, A gente sabe que apesar de ter uma bela defesa, né? Uma defesa que sofre poucos gols, a gente precisava organizar algumas coisas ainda. Então eu tenho certeza que para a gente vai ser bastante proveitoso, a gente vai sair ainda mais forte dessa parada. Então é difícil projetar essa sequência, a gente vai trabalhar jogo a jogo, porque, como você falou, é uma sequência bastante difícil, mas a gente está bem nas 3 competições, nós estamos classificados na Libertadores e na Copa do Brasil e está muito bem no Brasileiro, então a gente não tem como fazer uma projeção, né, de priorizar ou não alguma competição ou do que vai acontecer. Na verdade a gente vai trabalhar jogo a jogo. Sabemos da dificuldade que vai ser, mas sabemos também da qualidade da nossa equipe, do nosso trabalho. E eu tenho certeza que a gente vai ter bons resultados, eu tenho certeza que a gente vai chegar muito forte nesses jogos. São jogos que na verdade nós estamos, né, até ansiosos esperando para que aconteçam, porque realmente testam a nossa equipe, testam o nosso trabalho. Mas enfim, a gente resolveu não projetar a longo prazo, e sim buscar jogo a jogo, né, criar jogo a jogo. E com a certeza de que a gente está muito preparado para esse jogo. Acho que o mais legal disso tudo é a valorização do profissional da casa, né? É inegável que o Flamengo tem um belo trabalho de base, né? E eu acho que isso ratifica, né, a presença de tantos profissionais da base no profissional. E aliado a isso, o fato de serem profissionais competentes e nem um pouco vaidosos. A gente entende cada setor, respeita cada opinião e eu creio que isso é o segredo para que as coisas deem certo. Então, eu estou muito feliz em ter tido essa oportunidade aqui no profissional do Flamengo, uma coisa que eu vinha buscando, um sonho realizado. Muito feliz de estar trabalhando com o grupo de profissionais que eu estou hoje, pessoas que me acolheram muito bem, que me respeitam. E muito mais feliz em saber que o Flamengo valoriza o profissional que ele está criando aqui dentro. Então assim, eu acho que a gente tem tudo para ter um ano brilhante.